para criar uma ordem de serviço avulsa dentro do sistema é um processo bem simples, tá? Existem duas formas de a gente fazer isso. Uma, e talvez a mais utilizada, é pelo mapa. No mapa, filtrada a fazenda e a safra que desejo, eu posso clicar em cima de uma área e ter acesso à modal, que exibe as informações do pivô, né, que é o nosso caso, o do talhão de forma geral, das informações vinculadas a ele dentro da safra selecionada. Por exemplo, aqui eu posso vir na aba de histórico de aplicações, que exibe todas as ordens de serviço que foram executadas dentro desse pivô, e eu vejo todas as ordens executadas relacionadas à safra que eu selecionei nos meus filtros, tá? Nessa modal, eu posso utilizar esse botão OS Avulsa, né? Esse botãozinho aqui que permite o acesso ao formulário de cadastro da ordem de serviço avulsa, tá? Para que esse botão seja utilizado, é preciso que o talhão esteja inserido dentro de uma safra, tá? Caso ele não esteja inserido, essa funcionalidade aqui não estará disponível. No nosso caso, ela está inserida. Na aba plantio eu vejo informações da safra, tá? Então eu posso vir aqui e clicar em ordem de serviço avulso e ter acesso ao formulário de cadastro da nossa ordem de serviço. A primeira etapa é vermos aqui as informações de cabeçalho da nossa ordem de serviço, que diz para qual fazenda ela será enviada, para qual ano safra, talhão e as datas de início e fim previsto dessa ordem de serviço. Eu posso alterar, por exemplo, o fim previsto aqui, né, e adicionar um outro ano safra. Mas no caso aqui, vou deixar o que eu já selecionei, que é laranja 2025/2026. Tá? Eu poderia também selecionar um projeto, tá bom? Aqui, essa segunda seção, a gente começa a descrever realmente o que acontecerá nessa ordem de serviço. Tá? Então, né, eu posso vir aqui, selecionar o meu processo, que é uma informação obrigatória. O processo é basicamente onde está inserida essa ordem de serviço, né, em qual escopo de atividades. Então, no nosso caso aqui, vou cadastrar uma correção de solo, mas ela poderia ser uma OS de preparo de solo, de adubação, de plantio, tá? E diversos outros processos possíveis, tá? Dentro da fazenda e da lavoura. Tá? No nosso caso, correção de solo. Selecionada a correção de solo, né, e o nosso processo, eu posso determinar a operação agrícola que será realizada. Então, se será, no caso de um preparo de solo, uma gradagem. No caso da nossa correção de solo, se será uma distribuição de corretivos, uma distribuição de adubos, tá? E isso tudo são dados cadastráveis, tá? Então, o processo é cadastrável, a operação agrícola é cadastrável, tá? E possuem parâmetros dentro de si que determinam, né, por exemplo, se a operação utiliza insumo ou não. No nosso caso, vamos selecionar aqui a distribuição de corretivos. E ela utiliza insumos. Portanto, a seção de planejamento de insumos é exibida para mim. A próxima informação que eu devo preencher é a etapa. Né? A etapa é basicamente uma descrição do que vai acontecer nessa ordem de serviço. Poderia colocar aqui, por exemplo, primeira etapa de distribuição de corretivos. E aqui eu já tenho preenchido. É um campo de digitação livre. Tá? Posteriormente, tenho a seção de dados da liberação. Esses dados da liberação eles descrevem para mim como a atividade será executada. Tá? Então, ele vai pedir dados dessa execução para que seja feita a liberação e o envio dessa ordem de serviço para o campo. Tá? Tenho aqui meu campo tipo de aplicação. Eu vou selecionar aqui, para o nosso caso, via lanço. Mas observe, a partir do tipo de aplicação que seleciono, os campos exibidos para a liberação, eles mudam. Nesse caso aqui, ele está mostrando para mim capacidade de tanque, volume de água, quantidade de tanques, área por tanque. E já na via lanço, que é a que eu vou utilizar, ele mostra para mim máquina, operador e área prevista. Por quê? Tipo de aplicação é um cadastro. E esse cadastro ele possui em si parâmetros que determinam quais são os dados obrigatórios na liberação dessa ordem de serviço. No caso da via lanço, apenas máquina, operador e área prevista. Tá? Então, vamos prosseguir.
máquina. Vou selecionar aqui um trator, tá? Só para a gente ter de exemplo. Vou selecionar um operador também. E como a nossa operação agrícola utiliza insumos, eu vou adicionar um insumo. Vou colocar aqui um calcário como exemplo. E aqui eu posso configurar a dosagem, tá? E o sistema já calcula para mim a quantidade prevista a partir da área de aplicação. Lembrando que esta área também pode ser alterada, tá? O custo unitário, o sistema traz para mim automaticamente do cadastro, tá, desse produto. Tá bom? E aqui eu poderia adicionar N produtos, né? A quantidade necessária de produtos para a minha ordem de serviço, tá? Caso seja necessário determinar uma ordem também para os produtos, para o preparo de uma calda, por exemplo, poderia determinar também por esse campo ordem, tá? Uma ordem de serviço avulsa ela pode ser criada também para múltiplos talhões. No nosso caso aqui, a gente está criando para apenas um, mas se eu ativar a flag múltiplos talhões, no campo talhão poderei selecionar mais que um talhão e essa mesma ordem de serviço será, né, criada em todos os talhões selecionados. Com as informações obrigatórias preenchidas e eu tendo a certeza de que minha OS está configurada conforme eu espero, eu posso clicar em salvar. Ao clicar em salvar, eu serei levado à tela desta ordem de serviço, ou, para o caso de criação para múltiplos talhões, para a listagem de todas as ordens de serviço criadas. Tá? E aqui está a ordem de serviço que criei por meio do mapa. Está aqui, OS 56097, com todas as informações que eu adicionei durante o cadastro dessa ordem de serviço. Tá? O produto que adicionei está aqui, a liberação que configurei está aqui, e os demais dados também. Uma ordem de serviço, quando é criada, ela é registrada com o status de aguardando liberação. Nessa etapa, são aceitas alterações na ordem de serviço. Então, eu poderia adicionar mais produtos, trocar dosagens, remover produtos também, para realizar uma troca. Posso alterar os dados da liberação. Tá? Então, é uma etapa de conferência, tá, para a ordem de serviço. Para que eu possa enviar essa ordem de serviço para execução, o primeiro passo é que os dados da liberação estejam todos preenchidos conforme as obrigatoriedades definidas pelo campo tipo de aplicação e pelo cadastro, né, que nele foi selecionado. Tá? Tendo a certeza de que os dados da minha ordem de serviço estão corretos, estão prontos para ir para o campo, eu posso pressionar o botão Liberar no rodapé da tela da ordem de serviço. Clicando nesse botão, acontecerá o seguinte: a nossa ordem de serviço terá o seu status atualizado de aguardando liberação para pendente de execução. Essa etapa, o sistema entende que esta ordem de serviço foi enviada para o campo e não permite mais alterações no cadastro dessa ordem de serviço, a não ser que ela seja reaberta. Tá? Então, nessa etapa, o sistema não permitirá edições para evitar inconsistências, tá? Já que essa OS é considerada uma OS que já está em trabalho. Tá? Eu poderia imprimir esta ordem de serviço, ter acesso ao PDF dela, tá? Que é basicamente as informações que a gente vê aqui transcritas para, né, um papel. Tá? E aqui, tá, eu posso também realizar o apontamento da utilização dos insumos selecionados nesta ordem de serviço. Tá? Tendo o apontamento realizado, esta ordem de serviço passaria para o status de concluída, pois eu já utilizei a totalidade dos produtos desta ordem de serviço. Tá? Então, chegaria na última etapa, né, do ciclo de vida das ordens de serviço. Tá? Então, aqui eu vejo, né, a minha ordem de serviço impressa, né, que é basicamente as informações trazidas, né, do sistema para o papel. Tá? E eu poderia vir aqui também, por exemplo, em novo apontamento de insumos, né, e aqui realizar a indicação, né, a quantidade retirada, né, que é basicamente, né, aquilo que foi retirado de estoque, a quantidade utilizada, que é o que realmente foi
usado durante a realização dessa ordem de serviço é a quantidade de retorno, que seria aquilo que sobrou. E eu poderia clicar em salvar e concluir esta ordem de serviço. Tá? E assim, finalizando, né, os trabalhos com ela dentro do sistema. Portanto, esse é o processo de criação, né, de ordens de serviço avulsa. Existe a criação automática por meio das safras, tá? Mas é bom saber esse processo para que seja possível, né, entender como funcionam as ordens de serviço dentro do sistema. Um manuseio simples e eficaz, tá bom?